Durante uma expedição científica até o Amazonas, aconteceu uma história tão longa quanto os rios que cortam essa floresta impenetrável. A equipe de cientistas e pesquisadores, liderada pelo experiente Dr. Vasconcelos, estava na Amazônia para documentar espécies nunca antes vistas pelo homem moderno. Eles estavam cientes dos perigos, mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. Ao chegarem na Amazônia, eles se instalaram em uma pequena vila. Lá, eles não tinham sinal de celular e nenhum outro contato com a cidade mais próxima. A única comunicação que eles usavam a curta e média distâncias eram os rádios. Todos os dias, eles saíam assim que o sol estava nascendo, se separavam em pequenos grupos por alguns poucos quilômetros e mantinham a comunicação pelo rádio, mapeando e catalogando tudo o que encontravam. Antes do pôr do sol, todos retornavam e descansavam para o próximo dia, mas no quinto dia de expedição, um dos pesquisadores não retornou para a vila. Toda a equipe tentou contato via rádio, mas sem sucesso. Esperaram mais algumas horas para ver se o Dr. Álvaro aparecia, mas ele não voltou. Após o desaparecimento do Dr. Álvaro, a expedição se transformou em uma operação de busca e resgate. Da mesma forma como eles estavam fazendo durante a expedição, fizeram para a busca. Eles se dividiram em pequenos grupos, cada um tomando uma direção diferente, mantendo contato constante via rádio. Mas, conforme os dias passavam, a esperança diminuía. No sétimo dia de busca, um dos grupos encontrou vestígios de pegadas humanas levando a uma estrutura de pedra coberta por musgo e trepadeiras. Era um templo antigo, esquecido pelo tempo e pela humanidade. Dentro dele, encontraram inscrições que falavam de uma tribo guerreira e seu deus da caça. Com essa nova pista, eles seguiram as pegadas que os levaram até um vale onde uma tribo vivia em harmonia com a natureza selvagem. Ao observarem essa tribo, perceberam que estavam fazendo uma espécie de ritual, uma cerimônia onde viram que havia um dos integrantes da tribo sendo oferecido como sacrifício. Mas eles não perceberam que estavam sendo observados e seguidos. Então, eles foram capturados pelos caçadores e levados até a tribo, onde todos os outros pareciam comemorar como um prêmio a captura daqueles pesquisadores. Ao serem pegos, já estava perto da hora do sol se pôr. Então, rapidamente, eles foram amarrados em troncos de madeira. Eles não sabiam o que aconteceria com eles, mas todos tinham certeza de que não sairiam vivos dali. Então, um dos pesquisadores conseguiu se soltar de uma forma rápida. Ele também conseguiu soltar os outros dois pesquisadores que estavam com ele. Após se soltarem, eles correram para a parte mais densa da floresta. A noite já havia caído, e os caçadores da tribo não correram atrás deles. Acredita-se que esses nativos tenham crenças de que criaturas habitam e vigiam a floresta à noite. Por isso, eles não se aventuraram a ir atrás dos pesquisadores. Após a fuga, eles encontraram abrigo em uma gruta escondida atrás de uma cachoeira, onde planejaram cuidadosamente cada passo seguinte. O biólogo Carlos usou seu conhecimento das plantas locais para tratar os ferimentos, e o antropólogo Pedro estudou os artefatos deixados pela tribo para entender melhor suas tradições e encontrar uma saída pacífica. Após dias de espera e planejamento meticuloso, eles decidiram seguir o curso do rio na esperança de encontrar algum sinal de civilização. A jornada rio abaixo foi perigosa, com corredeiras e animais desconhecidos ameaçando a cada curva. Quando finalmente alcançaram um vilarejo ribeirinho, foram recebidos com espanto e alívio. Eles contaram sua história extraordinária e foram ajudados a retornar à segurança da cidade grande. A expedição se tornou uma lenda entre os habitantes locais e um testemunho do espírito indomável dos cientistas diante dos mistérios da Amazônia. Não se sabe o que aconteceu com o Dr. Álvaro, mas todos concordam que o fim dele foi naquela tribo. Nunca tive coragem de compartilhar isso para ninguém. Sou de uma cidade grande no estado de São Paulo. Prefiro não dizer qual, por isso mudarei os nomes nesta história, embora os fatos sejam completamente fiéis. Eu tinha mais ou menos 12 anos quando aconteceu.
Havíamos acabado de voltar para a cidade após a tradicional visita à cidadezinha do meu pai em um estado vizinho. Foi uma viagem longa e desconfortável. Meu pai havia levado muita comida e verduras para dividir, mas voltamos com grande parte dela acompanhado de comentários dolorosos como essa comida nem os porcos vão querer. Esses comentários surgiram de uma discussão entre os adultos que terminou em um rompimento familiar. Meus pais sempre foram de guardar suas opiniões, mas não conseguiam esconder o estado de espírito. Ambos estavam tristes e irritados. Desde então, não voltamos a ver a família paterna por muitos anos. Eu voltei depois desse tempo, mas para meus pais levaria ainda mais tempo. No dia em que voltamos, meu pai descarregou as coisas e foi trabalhar, já que tinha um negócio noturno que eu sempre considerei seu verdadeiro lar, pois era para onde ele ia em momentos de problemas em casa. Assim que chegamos, ele deixou a comida pronta, mas ninguém a tocou. Achei uma pena desperdiçá-la, então pedi à minha mãe permissão para fazer uma mistura e alimentar os cachorros que haviam ficado sozinhos durante nossa viagem. Ela concordou e, como de costume, foi para o quarto e ficou lá por horas. Naquela época, minha irmã Alice tinha pouco mais de 5 anos e meu irmão Rafael, eles andavam juntos para todo lado. Era algo que sempre faziam, mesmo quando sabiam que podiam ser repreendidos. A noite estava particularmente escura e silenciosa. Eu estava distraída preparando a comida para os cães quando os dois entraram correndo, pálidos e tremendo de medo. Disseram que alguém tocou na porta. Fiquei intrigada, pois nunca antes eles tinham se importado com isso, fosse dia ou noite. Segurei as mãos dos dois e os levei até a entrada, mas eles se recusaram a ir até lá, estavam quase chorando de medo. A porta era de ferro branco com vidro fosco, que não permitia ver detalhes, mas dava para perceber se havia alguém. Olhei e não vi nada. Havia uma grande janela ao lado da porta, mas também não havia ninguém. Disse a eles que não tinha ninguém. Mesmo assim, insistiram: está lá, está lá. Como eu não via nada, tomei coragem e abri a porta. Lá fora, a noite estava escura, mas as luzes iluminavam fracamente a rua, onde a maioria das casas não tinha portão. A pouca iluminação era o suficiente para ver se havia alguém por perto, mas a rua estava completamente deserta e silenciosa. Fiquei ainda mais intrigada porque, naquela época, sempre havia crianças brincando na rua até tarde. Olhei ao redor, mas não tinha nada. Chamei meus irmãos para verem também. Rafael não quis se aproximar, mas Alice, hesitante, pegou minha mão. Juntas vimos a rua deserta, o que acalmou um pouco. Voltamos para dentro, mas antes de dar as costas à porta, ouvi 3 batidas fortes e claras. Meu coração quase parou. Olhei de volta, mas não havia ninguém. Senti como se algo estivesse parado ali o tempo todo. Entrei em pânico, agarrei meus irmãos e corri para o quarto da minha mãe, que estava lendo. Expliquei o ocorrido entre lágrimas, e ela tentou me tranquilizar falando sobre Deus. Porém, suas palavras não me acalmaram. Fomos para a sala, onde ela disse que tudo devia ter uma explicação racional. Enquanto falávamos, Rafael brincava no chão com alguns brinquedos. De repente, ele olhou fixamente para a porta e sussurrou, aparentemente para si mesmo: "Ele foi embora agora." Minha mãe e eu nos entreolhamos, mas não dissemos nada. Ela me mandou para a cama, mas pediu que eu alimentasse os cachorros antes. Deixei a comida para eles, mas os cães não saíram de onde estavam. Só então percebi que eles também não haviam latido durante as batidas. Foi uma noite estranhamente silenciosa.
No dia seguinte, a comida continuava intacta. Os cachorros não a comeram, nem naquele dia, nem nos seguintes. Acabei jogando tudo fora. Mais tarde, perguntei a Alice sobre o que aconteceu. Ela contou que viu um homem muito alto, usando um boné, parado na porta. Disse que parecia olhar para eles, mesmo estando do lado de fora. Rafael nunca falou sobre isso. Era pequeno demais e parece não se lembrar. Passei anos me perguntando quem era aquele visitante, mas hoje prefiro não buscar respostas. Algumas perguntas talvez seja melhor deixar sem respostas. Essa história aconteceu comigo durante uma viagem à Aparecida do Norte. Minha intenção era pagar uma promessa que havia feito por algo que tinha sido concedido. Apenas com uma pequena mochila, fui até a rodoviária da minha cidade e peguei o ônibus das 14 horas, planejando chegar por volta das 21 horas. A viagem seguia normalmente. O ônibus estava pouco cheio e tudo parecia tranquilo. Lembro que, ao chegarmos a São José dos Campos, o ônibus fez uma parada, e uma senhora subiu. Ela chamou minha atenção imediatamente. Estava completamente vestida de preto e usava um lenço cobrindo parte do rosto. Ela parou em frente ao meu assento e, com um gesto de mão, indicou que o lugar ao lado da janela era dela. Levantei-me para que pudesse passar e, ao ceder passagem, rocei em seu vestido. Foi nesse momento que senti algo estranho, um arrepio desconfortável que não conseguia explicar. A senhora se sentou e, ao descobrir o rosto, percebi como estava pálida. Durante os quilômetros seguintes, ela permaneceu imóvel, olhando fixamente para o banco da frente. Parecia hipnotizada, paralisada. Quando chegou a noite, ela fechou os olhos, e eu senti um certo alívio. Estávamos quase chegando, mas a viagem atrasou por conta de um acidente na estrada. Enquanto tentava cochilar, percebi que o ambiente no ônibus ficou extremamente frio. Me cobri com a jaqueta e tentei ignorar a sensação estranha. Foi então que acordei com um som peculiar. A senhora fazia um ruído, como se tentasse conter uma risada, mas o som não parecia o de uma mulher. Era grave, quase como a risada de um homem. Isso me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas os outros passageiros pareciam alheios, muitos dormindo ou usando fones de ouvido. A risada ficou mais alta, mas parecia que apenas eu conseguia ouvi-la. Comecei a rezar, tentando encontrar conforto. Notei que, à medida que rezava, a senhora começou a gemer, como se minhas preces a incomodassem. Depois de alguns minutos, ela ficou em silêncio. Quando olhei para ela novamente, percebi que estava me encarando fixamente. Seu olhar, antes perdido, agora parecia cheio de desprezo. Aquilo me fez tremer. Finalmente, perdi a paciência e me virei para perguntar o que ela queria, mas, para meu espanto, ela não estava mais lá. Procurei por ela no ônibus, mas não havia sinal de que tivesse saído. Com muito medo, fui até o motorista e descrevi o que havia acontecido. Ele me garantiu que nenhuma senhora com aquelas características havia subido no ônibus. Insisti, mas ele parecia achar que eu estava imaginando coisas. Voltei ao meu assento, mas o medo me fez sentar 2 bancos atrás. Sentia como se a presença daquela senhora ainda estivesse lá, me observando. Foi a viagem mais longa da minha vida. Ao chegar ao destino, fui direto para a igreja. Rezei pelo descanso eterno daquela mulher, temendo que ela voltasse a aparecer. Ainda nervoso, fui para o lugar onde me hospedaria. Meu quarto tinha uma janela que dava para uma viela. Durante a noite, ouvi passos incessantes, indo e voltando. O cansaço me venceu, e acabei adormecendo.
já de madrugada, acordei com a sensação de uma presença. Olhei ao redor e, ao espiar pela janela, vi a figura alta de uma mulher. Não posso afirmar com certeza, mas parecia ser a mesma do ônibus. Fiz o sinal da cruz, e ela desapareceu. Passei o restante da noite refletindo. Percebi que talvez tudo isso tivesse acontecido porque eu não estava cumprindo minha promessa com devoção, mas apenas por obrigação. Na manhã seguinte, acendi uma vela para aquela senhora. Somente então senti paz. Durante o caminho de volta para casa, rezei e prometi que, dali em diante, cumpriria minhas promessas com mais carinho e fé. Eu tinha 19 anos e trabalhava com meus pais em um pequeno restaurante de comida para a viagem. Lanches, batatas fritas, essas coisas. Na época, eu estava na faculdade e com uma agenda muito apertada, mas meus pais foram gentis o suficiente para me oferecer um trabalho tranquilo como funcionária geral. Geralmente, eu cuidava do balcão de pedidos ou limpava o local depois do horário de fechamento. Era início de dezembro e, com as provas finais se aproximando, eu não tinha muito tempo para trabalhar durante o dia. Então, comecei a assumir turnos da noite nos quais apenas limpava por algumas horas antes de ir para casa. Em uma dessas noites de trabalho, notei, cerca de uma hora depois do início do meu turno, que um carro estava estacionado no estacionamento. Nosso restaurante era um lugar com um pequeno estacionamento na frente, então não havia interferência com outras lojas ou negócios. Achei que quem estacionou lá provavelmente pensou que ninguém se importaria, e estavam certos, porque realmente não me importei. Uns 15 minutos depois, o carro foi embora. No entanto, na noite seguinte, mais ou menos no mesmo horário, o carro voltou ao estacionamento. Na primeira vez, tudo bem, porque achei que fosse algo normal, mas voltar de novo era estranho. Fui até a frente do prédio e olhei para fora. Era um sedã cinza antigo com janelas escuras. Eles não pareciam estar tentando se esconder, pois estavam virados diretamente para o prédio e deixavam os faróis acesos. Chequei novamente se as portas estavam trancadas antes de voltar a limpar. Era difícil não sentir que estavam me observando pelas enormes janelas de vidro da frente, mas assim como na última vez, eles foram embora não muito tempo depois. Terminei o trabalho e bati o ponto. Uma hora depois, ao caminhar até meu carro no estacionamento, senti um desconforto estranho. Eu sabia que eles já tinham ido embora, mas era preocupante o fato do mesmo carro aparecer 2 noites seguidas sem motivo aparente. Dirigi para casa e descansei. Com muito trabalho da faculdade para fazer, decidi tirar a noite seguinte de folga e só voltei ao trabalho na noite posterior. Durante todo o tempo que fiquei lá dentro limpando, tive uma sensação de ansiedade que me fazia olhar constantemente pelas janelas, esperando que o carro voltasse a qualquer momento. Mas não o vi entrar. Fiquei lá dentro por quase 3 horas, terminei tudo o que tinha para fazer e, não tendo visto o carro naquela noite, senti que talvez realmente não fosse nada. Arrumei minhas coisas e saí, trancando a porta atrás de mim. Ao atravessar o estacionamento, aquela sensação de ansiedade e desconforto voltou com tudo. Era como se, de repente, eu tivesse um surto de adrenalina, me fazendo suar e olhar em todas as direções possíveis. Então, quando estava bem no meio do estacionamento, meus olhos avistaram um carro estacionado no fundo, longe dos postes de luz que iluminavam a área. Em questão de segundos, o carro começou a se mover rapidamente, vindo na minha direção. Corri na direção do meu carro, mas conseguia ouvir os pneus do outro veículo derrapando no asfalto enquanto acelerava. Eles pararam bruscamente ao meu lado, e eu quase caí para frente,
pensando que iam me atropelar. Eu estava a poucos metros do meu carro quando, de repente, as portas do outro veículo abriram. Não virei a cabeça para olhar, focando totalmente em entrar no meu carro. Houve passos rápidos atrás de mim enquanto eu abria a porta e entrava. Pelo vidro, vi 3 homens usando máscaras de palhaço correndo na minha direção. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar o carro. Os homens começaram a dar socos nas janelas e a tentar abrir as portas, mas eu consegui engatar a marcha e passei por eles. Saí do estacionamento e entrei na estrada. A partir daí, estava segura. Liguei para a polícia e parei em um posto de gasolina bem iluminado ali perto para esperar a viatura. Infelizmente, o lado de fora da nossa loja não tinha câmeras, então as informações que a polícia tinha eram mínimas. Eu nem consegui ver os rostos dos homens. Depois daquela noite, não é surpresa que nunca mais vi o carro ou aquelas pessoas. Olá a todos, me chamo Carlos, tenho 29 anos e vou relatar algo que aconteceu comigo anos atrás. Sempre fui um cara de poucas aventuras, mas meu amigo Rodrigo era o oposto. Ele adorava um bom mistério e era conhecido por sua curiosidade sem fim. Nós dois crescemos juntos na mesma pequena cidade do interior, um lugar onde todos se conheciam e nada demais acontecia, até aquela noite. Era uma sexta-feira, e Rodrigo me convenceu a explorar a antiga fábrica abandonada nos arredores da cidade. Ele tinha ouvido histórias que coisas estranhas aconteciam lá, especialmente na madrugada. Eu estava relutante, mas a empolgação dele era contagiante. Então, lá fomos nós, com lanternas e uma dose saudável de coragem. A fábrica era um labirinto de corredores escuros e salas vazias. As paredes descascadas e o chão coberto de detritos contavam histórias de um passado próspero que agora jazia em ruínas. Enquanto explorávamos, estávamos em uma sala ampla com janelas quebradas que permitiam a entrada da luz do luar. Rodrigo estava a alguns passos à minha frente quando, de repente, ele simplesmente desapareceu. Num piscar de olhos, ele se foi, sem deixar vestígios. Gritei seu nome, corri até o lugar onde ele estava segundos antes, mas não havia sinal dele. O pânico tomou conta de mim. Corri para fora da fábrica, esperando encontrá-lo lá fora brincando comigo, mas ele não estava lá. Voltei para a cidade e comecei uma busca frenética por Rodrigo. Falei com todos, busquei ajuda da polícia, contratei um detetive particular, mas nada. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A vida na cidade mudou. As pessoas olhavam para mim com pena e suspeita. A polícia continuava suas investigações, mas sem pistas concretas. Eles estavam tão perdidos quanto eu. Agora, passo meus dias tentando manter a sanidade enquanto busco respostas. A cidade está diferente, há um medo palpável no ar e uma tristeza que pesa sobre nossos corações. O desaparecimento de Rodrigo deixou uma marca indelével em nossa comunidade. Eu ainda espero encontrá-lo um dia, descobrir o que aconteceu naquela noite fatídica na fábrica abandonada. Mas até lá, tudo o que tenho são perguntas sem respostas e o eco da sua risada em minha memória. Com o passar do tempo, comecei a investigar por conta própria. Vasculhei cada canto daquela fábrica inúmeras vezes, procurando qualquer pista que pudesse ter sido esquecida ou ignorada pela polícia. Eu sabia que algo sobrenatural havia ocorrido naquela noite, algo que desafiava toda lógica e compreensão. Em uma dessas buscas solitárias, encontrei um velho diário empoeirado escondido sobre uma pilha de escombros em um escritório esquecido pelo tempo.
As páginas amareladas continham relatos de trabalhadores antigos sobre eventos estranhos e inexplicáveis que ocorriam regularmente na fábrica antes de seu fechamento abrupto. Quanto mais eu lia, mais convencido ficava de que havia algo sinistro em jogo, além de meros acidentes ou coincidências. Os trabalhadores falavam sobre sombras que os seguiam pelos corredores e sussurros vindos das máquinas paradas há anos. Determinei-me a descobrir a verdade por trás desses mistérios e do desaparecimento de Rodrigo. Minha busca me levou a contatar especialistas em fenômenos paranormais e até mesmo a realizar rituais, na tentativa de entrar em contato com qualquer entidade que pudesse estar habitando a fábrica. Cada noite que passava naquele lugar me deixava mais perto da loucura, mas eu não podia desistir. Devia isso a Rodrigo, a mim mesmo e à nossa amizade. Então, em uma noite chuvosa, enquanto eu estava sozinho na fábrica, algo extraordinário aconteceu. Uma luz fraca começou a brilhar em uma das salas do subsolo. Segui a luz e encontrei uma porta que nunca tinha notado antes. Com o coração batendo forte, abri a porta e lá estava Rodrigo, parado, como se estivesse me esperando. Ele não conseguia se lembrar de nada do que aconteceu desde o dia do seu desaparecimento. Tudo o que ele sabia era que estava preso naquela sala, incapaz de sair. Não havia sinais de violência ou luta, era como se o tempo tivesse parado para ele. Levei Rodrigo para casa, e a cidade inteira celebrou seu retorno. Mas as coisas nunca voltaram ao normal. Havia algo diferente em Rodrigo. Ele tinha um olhar distante e, às vezes, falava sobre vozes que só ele podia ouvir. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela fábrica ou como Rodrigo voltou. Mas uma coisa eu sei, no que aconteceu com ele foi algo maligno, de outro mundo.